Olá, prosseguindo nos nossos estudos sobre o continente americano, com todas as características aí do continente que estão descritas lá na unidade 3 do nosso livro didático, vamos hoje finalizar o capítulo 8, falando aí na segunda parte sobre o Canadá e o USMCA, que é a sigla em inglês para Acordo Estados Unidos, México e Canadá, um tratado de livre comércio entre esses três países. Inicialmente vamos falar sobre o Canadá, né? Aqueles que não assistiram ainda, eu recomendo que assistam um vídeo introdutório sobre o Canadá, que é um país muito legal da gente conhecer, né? Assim como os Estados Unidos, um país desenvolvido que nós temos no continente americano, mas com características bem diferentes, principalmente em relação ao contingente populacional e como o Estado se relaciona com essa população. Primeiro é importante ressaltar que, diferente de tudo o que acontece no continente americano, o Canadá é uma monarquia, certo? Então ele reconhece a autoridade da Rainha Elizabeth como chefe de Estado e a Rainha Elizabeth nomeia um governador geral para o Canadá para fazer as vezes de chefe de Estado na sua ausência. No caso, atualmente o Canadá tem uma governadora geral, que é a senhora Julie Payette. Dentre as características, né, pessoais ali que uma pessoa tem que ter para conseguir o cargo, para pleitear o cargo de governador geral, é falar o francês e o inglês, que são as duas línguas do país, e ter destacados serviços, né, prestar destacados serviços ali ao Estado canadense. Pelo uniforme dá para ver, né, que a senhora Julie Payette, ela é oficial da Força Aérea Canadense e astronauta. Então ela é a atual governadora geral do Canadá. É um cargo meramente cerimonial, né? Tem pouquíssimas funções administrativas dentro do país. Uma monarquia parlamentarista. Quem governa de verdade é o primeiro-ministro. Atualmente, o Sr. Justin Trudeau é um ministro aí com orientação centro-esquerda, bastante defensor das causas sociais e ambientais, e está finalizando o seu primeiro mandato aí como primeiro-ministro do Canadá. Esses podem ser poucos conhecidos, né? Mas vou apresentar para vocês aqui um canadense ilustre que provavelmente vocês conheçam. É o Sr. James Howlett Logan, né? Natural de Cold Lake, na província de Alberta, no Canadá. Sabe quem é? Wolverine. Brincadeiras à parte, certo? Outras curiosidades sobre o Canadá. Então, o dólar canadense é a moeda do país. Detalhe aí, né? Rainha Elizabeth, né? Monarca britânica, estampando a nota de $1.000 canadenses. O Canadá está dividido em 7 regiões administrativas e 11 províncias, certo? Quase toda a população canadense, a gente vai ver ao longo dos desenvolvimentos desse estudo, está localizada, né, junto à fronteira com os Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos e ao longo do vale do Rio São Lourenço. Então essas províncias aqui mais ao sul são as mais populosas. As províncias mais ao norte são castigadas, né, pelos rigores do clima ártico, né, extremamente gelados. Fala um pouco sobre os recursos minerais e a indústria e o espaço urbano do Canadá. Então, primeiro, né, importante dizer que o Canadá tem diversificadas jazidas minerais e em grandes quantidades: ferro, petróleo, gás natural, urânio, ouro, prata, níquel, cobre, molibdênio, zinco, amianto, entre outros, né? Até do final do século XIX, né, o Canadá se destacava aí como um grande exportador dessas matérias-primas, especialmente para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Hoje ainda é um grande exportador, mas boa parte desses recursos são beneficiados localmente pela indústria canadense. Aí um mapa, né, com os principais recursos naturais do Canadá, eu chamo a atenção para minerais que, além de ter o valor
que são minerais valiosos, né? Tem também um grande valor atualmente para a indústria de alta tecnologia, né? Como o ouro, que é representado por esses triângulos aqui na cor amarela, e a prata, né? Que são esses círculos na cor rosa. Destaque também, né, o ferro, que são esses lingotes aqui em cor laranja, são importantíssimos para o desenvolvimento de uma indústria de base, né? E para as grandes reservas aqui na Colômbia Britânica, em Alberta, de carvão mineral, que é essa mancha aqui marrom, e petróleo e gás natural, essa mancha na cor púrpura. Além disso, os principais centros industriais do Canadá, né, que vão se concentrar aqui na porção sul, são cidades mais populosas, onde você tem os principais centros industriais. Então, nessas áreas aqui achuradas, onde predomina a cor amarela. Certo? Ainda sobre os recursos naturais, atualmente o petróleo e o gás são os recursos mais importantes para a economia canadense. O Canadá tem a terceira maior reserva mundial de petróleo e a quinta maior reserva mundial de gás. Ainda sobre a indústria do Canadá, a industrialização canadense ela se baseou, claro, na disponibilidade desses recursos minerais, mas também num forte aporte de capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, e isso já no início do século XX. Hoje o Canadá tem uma estrutura industrial completa, ou seja, ele fabrica desde bens de consumo até bens de produção. O que são os bens de produção ou bens de capital? São aquelas máquinas que fabricam máquinas, né? As máquinas importantes para a indústria. Grupos geradores elétricos, robôs, tudo que é utilizado pela indústria e na linha de produção. Certo? Destaque na indústria canadense, indústrias mecânica, química, automobilística, do alumínio e da borracha. A gente vai ver também que o Canadá, por ser um país pouco populoso, tem um mercado interno bastante restrito. Então, boa parte das produções industriais do Canadá são destinadas à exportação, principalmente para os Estados Unidos, que é o principal parceiro comercial. A indústria do Canadá, como a gente viu nos mapas, ela vai se concentrar ali na região dos Grandes Lagos e no vale do Rio São Lourenço. Assim como a urbanização canadense também, mais pronunciada nessas duas regiões. Então, na província de Ontário, né, duas cidades importantes aí, tanto para a industrialização como para a urbanização, Toronto e Ottawa, que é a capital do país, e na província de Quebec, Montreal e a cidade de Quebec, certo? Vamos ver no mapa então, Toronto, aqui nos Grandes Lagos, certo? Ottawa, na sequência, já na calha do Rio São Lourenço, Montreal e Quebec, certo? Avançando, então, vamos ver aí os principais centros urbanos, né, que são citados pelo autor no livro. Né? Então, Toronto, na província de Ontário, Ottawa, que é a capital administrativa do país, também na província de Ontário. Aí no Canadá francês, né, a cidade de Quebec e Montreal, capital turística do Canadá. Além dessas cidades, outros importantes centros urbanos e industriais. Vancouver, na costa do Pacífico, na Colômbia Britânica, uma das cidades com melhor qualidade de vida do mundo. Edmonton, na província de Alberta. Calgary, também em Alberta. Regina, na província de Saskatchewan. Winnipeg, na província de Manitoba. E aí, como eu toquei na questão do Canadá francês, né, vamos ver algumas questões atuais sobre o Canadá. O Canadá tem um território imenso, né? Só que a população é pequena. Baixa densidade demográfica torna o Canadá um país pouco populoso e pouco povoado, com grandes vazios demográficos, retomando aquele conhecimento que nós trabalhamos no primeiro trimestre. Então, até por conta da baixa população, a economia do Canadá precisa de mão de obra. Então, o Canadá é um país que incentiva fortemente a imigração. O livro traz dados aí sobre um contingente populacional expressivo, né, no Canadá formado por imigrantes. Além disso, né, o incentivo à imigração é uma maneira de você remediar o progressivo envelhecimento da população.
também, revendo aquele conhecimento que nós trabalhamos no primeiro trimestre, né, a pirâmide, né, etária do Canadá, ela é bem vertical com tendência a se inverter. Né? Você tem uma concentração muito maior de pessoas no terço médio e no terço superior em relação à base. Poucos jovens em relação aos números de adultos de meia idade e idosos. Então, para recompor a força de trabalho, porque o país está envelhecendo, as taxas de natalidade vêm caindo cada ano, né? E a expectativa de vida vem aumentando, então tem que recorrer à imigração para repor a mão de obra. E aí, falando sobre o Canadá francês, né, está falando sobre essa porção vermelha aqui. Né? O Canadá, a gente já viu esse mapa, né, predominantemente um país de língua inglesa. Mas nessa porção do território, a província de Quebec, predomina o francês. E isso traz uma série de questões bastante sensíveis à sociedade canadense. Certo? Então, o Quebec é uma província mais extensa, que abriga quase um quarto da população e economicamente é muito importante para o país. Mas tem algumas diferenças em relação ao restante do Canadá. Ali predomina o idioma francês e, diferente do Canadá, predominantemente protestante, no Quebec a religião que predomina é a católica. Com isso, né, há um movimento separatista no Canadá, que tem a intenção de tornar o Quebec um país independente. Essa intenção ela já foi posta em votação e derrotada pela própria população de Quebec, em dois plebiscitos, né? Um realizado em 1980 e outro em 1995. Atualmente, né, essa intenção separatista do Quebec, ela esfriou um pouco, fruto até da excelente qualidade de vida, né, que você tem no país e o receio, né, de você perder parte dessa qualidade se desvencilhando do restante do Canadá. Outra questão importante também no Canadá são os povos autóctones, né? Ou seja, os povos originais, nativos do Canadá, que são representados aí por indígenas, os inuits, né? Que a gente normalmente conhece como esquimós, mas esse termo é um pouco pejorativo, né? Que numa tradução livre significaria comedores de carne crua, então é um termo que não deve ser utilizado, né? Vamos tratá-los por inuits. E alguns povos aborígenes, né? Que são povos ali com traços, né, de nativos africanos e polinésios, os chamados aborígenes americanos. Uma população pequena, pouco expressiva, mas também presente no Canadá. Hoje eles representam 2% da população. Já tiveram um contingente muito maior, mas fruto aí da exploração dos seus territórios pelos colonizadores. É citado aí pelo livro o Genocídio Canadense, né? Então a população de povos nativos canadenses diminuiu bastante. Aí algumas imagens, né, dos inuits, né? Vivem lá no Círculo Polar Ártico, clássica imagem do iglu e com os cachorros aí puxando o trenó. Aí uma família inuit, os trajes aí bem apropriados, né, para aguentar o frio polar. Outra imagem ainda de um indígena canadense, cumprimentando aí também o guarda da polícia montada do Canadá, né? Que é uma cena muito pitoresca aí da cultura canadense. E os totens, né? Que são traços marcantes aí da cultura religiosa dos povos indígenas do Canadá. Ainda sobre os povos autóctones, né? Então, devido à exploração de recursos em seus territórios, nas áreas indígenas, né? Teve uma diminuição significativa da população. Então, após anos de perseguição e reivindicação por autonomia, né, em seus territórios, o governo resolveu conceder a administração de duas porções do território canadense para os povos indígenas, certo? Então, o território do noroeste e Nunavut, que é uma porção dos territórios do noroeste, foi desmembrada e convertida numa nova província, né, de administração dos povos indígenas. Então, onde ficam essas áreas? Então, apontado pelas setas em Nunavut e territórios do noroeste.
É uma questão complexa, né, porque são áreas muito carentes de recursos e onde o rigor climático impede o desenvolvimento de uma atividade econômica viável. Né? Esses povos aí têm uma diferença de renda e de qualidade de vida muito grande em relação ao restante da população canadense. Então, não vale a pena a gente aprofundar agora, mas é bastante discutível, né? Essa dita administração autônoma aí dos povos. Né? Deram 2 blocos de gelo, 2 picolés para eles tomarem conta. É difícil, né? E muitos já eram aculturados, né? Já viviam com o modo de vida ali do homem branco, dentro das cidades, com todo o conforto, e de repente, pô filho, vai lá pro gelo, volta lá para onde os seus bisavós saíram, se vira, vai viver aí agora. É um pouco complicado, né? Então, tem várias questões que a gente tem que tratar com muita cautela quando a gente pensa esse desprendimento, né, do Estado canadense e ceder parte do território para a administração dos povos indígenas. Mas eu não vou aprofundar nisso agora não, tranquilo? Prosseguindo, né, vou falar então sobre o antigo NAFTA, né, ou Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, atual USMCA, Acordo México, Estados Unidos e Canadá. Então, o que era o NAFTA, né? Em 1989, os Estados Unidos e o Canadá assinaram um acordo mútuo de livre comércio. Já tinha uma integração muito grande entre as economias dos dois países. Em 1990, eles propuseram ao México, né, caso ele quisesse, aderir ao acordo. O México é um país muito populoso, né, um mercado expressivo. Em 1993, Estados Unidos, o Canadá e o México fundaram, né, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ou na sigla em inglês, NAFTA. Esse bloco reúne o mercado consumidor com 240 milhões de habitantes, a grande maioria de alto poder aquisitivo. A exceção aí no México, né, que representa 1/4 desse mercado, mas que tem uma população, tem muita desigualdade no território, um contingente populacional pobre muito grande. Né? A NAFTA começou a vigorar em 1994. Em 2018, então recentemente, ele foi substituído pelo USMCA, Acordo Estados Unidos, México e Canadá, na sigla em inglês. O que é, né? O que era o NAFTA e esse atual USMCA? A principal finalidade é eliminar barreiras alfandegárias entre os dois países, ou seja, estabelecer um livre comércio, que sejam tratados com produção local os produtos que são fabricados no Canadá e vendidos nos Estados Unidos e vice-versa, que não se cobre taxas de importação nesse comércio entre os dois países. O mesmo se aplica ao México, certo? O ponto central desse acordo é os Estados Unidos, e aí algumas considerações que a gente tem que fazer. Os Estados Unidos têm uma balança comercial deficitária, ou seja, os Estados Unidos importam muito mais do que exportam. Mas para onde vão as exportações dos Estados Unidos? Quais os principais destinos? Canadá e México, que são seus parceiros dentro do USMCA. Ou seja, como a gente não tem barreiras alfandegárias ou taxas muito benevolentes, essas exportações dos Estados Unidos não são sobretaxadas nos países de destino. E quem são no caso das importações, né, quais as principais origens? De quem os Estados Unidos compram mais? Da China e do México. Também compra muito do Canadá, mas em números absolutos da China e do México. Mas compra o quê? Geralmente, produtos de empresas dos próprios Estados Unidos. Só que essas empresas transferem as suas fábricas para México e para a China, onde a mão de obra é mais barata e consegue produzir a custos mais baixos. A gente vai ver, está tendo um livro aí, uma citação feita, as chamadas maquiladoras, né? Que são empresas posicionadas na fronteira entre o México e os Estados Unidos, que dão um acabamento final em certos produtos. No norte do México, ele tem muitas empresas ligadas à indústria automobilística. Então, aqueles arremates do carro que você não pode fazer com o robô, costurar um banco, fazer um ajuste fino de um pneu, de uma engrenagem, do couro de um volante, empresas que ficam situadas na fronteira
executam esse serviço, terminam o carro e mandam para o território dos Estados Unidos, onde esse carro vai ser comercializado. Como você não tem muita taxa, né, você consegue produzir com uma mão de obra muito mais barata, pertinho da sua fronteira, para o seu mercado, a um custo muito mais baixo. Então, se a gente olhar, o grande beneficiário desse acordo, os Estados Unidos, né, que consegue vender para todo mundo, sem que seja sobretaxado, né, como taxas de exportação, e na hora de importar, importa produtos das suas próprias empresas, que são fabricados a um custo mais baixo no exterior. Uma jogada de mestre. O grande problema do NAFTA é essa relação geopolítica com o México. Recentemente a gente viu aí que a questão da imigração tem tomado conta do discurso, né, das relações bilaterais entre os dois países. Os Estados Unidos têm intenção de diminuir as migrações dos mexicanos em direção ao país, acabar com essa imigração ilegal. E isso tem sido um ponto de tensão nas relações bilaterais. Então, essa desigualdade, né, de desenvolvimento entre México e Estados Unidos tem pesado muito nas relações aí no NAFTA. Certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje, então recomendo aqueles que não assistiram, dêem uma olhada naquele vídeo introdutório sobre o Canadá, consultem o PDF com os slides para poder reforçar a base conceitual de vocês, leiam o assunto nos livros e não deixem também de realizar os exercícios de fixação. Tranquilo, pessoal? Valeu, um abraço a todos, um abraço a todas, até a próxima.